Como funciona o Kubernetes e sua arquitetura? Vai ser uma resposta rápida, isso aqui daria para ficar 1 hora falando só disso. Mas para vocês terem uma ideia, um cluster Kubernetes ele é composto por máquinas, normalmente máquinas virtuais, e as máquinas virtuais vão rodar diferentes componentes, tá? A gente normalmente separa em 2 tipos de máquina. Uma máquina que a gente chama de worker, que é a máquina que vai rodar os seus workloads ou o seu software propriamente dito, e as máquinas que a gente chama de controller. O controller vai rodar, então, os componentes do cluster que são responsáveis pelo funcionamento do cluster, né? Então, dentro das máquinas controller, nós vamos resumir em 2 componentes. Nós vamos ter o componente control plane, tá? E nós vamos ter o componente etcd. O etcd é um banco de dados chave-valor que vai guardar as configurações do cluster, e o control plane vai ser o componente que vai definir como é que seus workloads vão rodar dentro do cluster. Então, as máquinas que têm o control plane e o etcd a gente chama de controller, os nodes do tipo controller. E as máquinas que vão rodar a sua aplicação, a gente chama de workers. Dentro dos workers, a gente vai ter um componente chamado kubelet, tá? E vai ter os seus pods com as suas aplicações rodando dentro dos containers, tá? Então, dentro do Kubernetes no worker, né, o menor componente que a gente tem chama-se pod. Dentro do pod é onde estão rodando os nossos containers com as nossas aplicações. Então, ele é disposto dessa forma. Normalmente, quando a gente constrói um cluster Kubernetes, a gente tem que ter no mínimo 3 máquinas de controle, tá? E o ideal é que sejam pelo menos 2 máquinas do tipo worker para você ter uma disponibilidade maior na sua aplicação, tá? E aí você pode crescer para o tamanho que você quiser, de acordo com as necessidades e a carga de usuários que você estiver atendendo.